Leitura do dia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, brevestivos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. São Marcos, evangelista. Sobre o evangelista Marcos, nascido em uma família judaica opulenta, sabe-se o que dizem os Atos dos Apóstolos e algumas cartas de São Pedro e São Paulo. Ele não foi discípulo do Senhor, não obstante alguns estudiosos o identifiquem com o rapaz, filho da viúva Maria, que coberto com um lençol seguiu a Jesus, depois da sua prisão no Horto das Oliveiras. Porém, colaborou com o apóstolo Paulo que conheceu em Jerusalém, com o qual foi a Chipre e depois a Roma. No ano 66, São Paulo escreveu a Timóteo da prisão romana: Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. São Marcos em Roma e noutras viagens. Não se sabe se Marcos chegou a tempo a Roma para presenciar ao martírio de Paulo, mas, na capital do império, certamente pôs-se a serviço de Pedro. A Basílica Romana de São Marcos, em pleno centro histórico, testemunha sua presença, visto que se diz: a sua casa foi construída sobre o lugar onde surgia a casa onde o evangelista viveu. Pedro citou várias vezes o nome de Marcos. Na sua primeira carta, por exemplo, lemos: a comunidade que vive em Babilônia, Roma, escolhida como vocês, manda saudações. Marcos, meu filho, também. E ainda nos Atos dos Apóstolos, após a libertação milagrosa de Pedro da prisão. Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Depois da morte do príncipe dos apóstolos, não se tem mais notícias de Marcos. Uma antiga tradição diz que ele foi evangelizar o Egito, onde fundou a igreja de Alexandria. Outra, narra que antes de chegar ao Egito, esteve em Aquileia, para reconfirmar a evangelização no nordeste do império. Ali converteu Hermagoras, que se tornou o primeiro bispo da cidade. Ao deixar Aquileia, parece que Marcos ancorou, por causa de uma tempestade, nas Ilhas Rialtenses, núcleo original da futura cidade de Veneza. Durante o sono sonhou que um anjo lhe avisara que deveria permanecer naquela terra, à espera do último dia. Derradeiro testemunho de São Marcos. O evangelista Marcos morreu, provavelmente, entre os anos 68 e 72, talvez como mártir de Alexandria, no Egito. Assim escrevem os Atos de Marcos, no IV século. No dia 24 de abril, os pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria, amarrado com uma corda no pescoço. Jogado na prisão, foi confortado por um anjo. Mas no dia seguinte, sofrendo atrozes suplícios, morreu.
Seu corpo devia ser queimado, mas, salvo pelos fiéis, foi sepultado em uma gruta. Dali, no século V, foi trasladado para uma igreja. Segundo uma lenda, no ano 828, 2 mercantes venezianos teriam levado o corpo de São Marcos, ameaçado pelos árabes, para a cidade de Veneza, onde ainda hoje descansa na basílica a ele dedicada. Algumas de suas relíquias são conservadas também no Cairo, Egito, na Catedral de São Marcos, sede do patriarca copta ortodoxo, Tavadro II. O Evangelho concreto de Marcos. Marcos foi considerado o estenógrafo de Pedro e seu evangelho foi escrito entre os anos 50 e 60. Segundo a tradição, ele transcreveu a pregação e as catequeses de Pedro, dirigidas, sobretudo, aos primeiros cristãos de Roma, porém, ele as escreveu sem elaborá-las ou adaptá-las a um esquema pessoal. Eis porque o seu evangelho demonstra a vivacidade e a singeleza de uma narração popular. A língua era o grego, a mais falada naqueles tempos. O objetivo das suas narrações era mostrar o poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se manifesta na realização de muitos milagres. As palavras do Evangelho de Marcos: ide por todo o mundo e proclamai a boa nova a todas as criaturas, explicou, uma vez, o Papa Francisco, indicam claramente o que Jesus quer dos seus discípulos. Marcos, padroeiro de Veneza. Em 1071, São Marcos foi escolhido como titular da Basílica e principal padroeiro da Sereníssima. Na época, Veneza era, indissoluvelmente, ligada à pessoa do evangelista, cujo símbolo, um leão alado, que traz um livro com a escrita, Pax tibi Marci, Evangelista meus pasati Marcos, meu evangelista se torna o brasão da cidade, colocado em todos os lugares dominados pela Sereníssima, título dado à República de Veneza. São Marcos é padroeiro dos tabeliões, escrivães, vidraceiros e óticos. É venerado como santo por várias igrejas cristãs, além da católica, como a ortodoxa e a copta, que o considera seu patriarca. Santa Franca, abadesa de Piacenza. De nobre família de Placência, Franca entrou para o mosteiro beneditino de São Ciro, onde se tornou abadesa. Sua decisão de introduzir no mosteiro a vida regular suscitou forte oposição. Assim foi abadesa do mosteiro de Montelana, que depois foi transferido para Pitolo. Faleceu em 1218.